Graça e paz, amada igreja. Nós servimos um Deus fiel. Amém, igreja? Um Deus todo-poderoso. Um Deus que nunca falha. Nós louvamos agora nesta manhã que Deus é fiel todo o tempo. É um prazer para mim estar hoje aqui a trazer a palavra de Deus à igreja. Irmãos, o título da minha mensagem, ou da mensagem de Deus de hoje, é o perigo da condição morna. A leitura desta manhã se encontra-se no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. São palavras de Jesus, não as minhas palavras. Irmãos, hoje vamos meditar acerca de uma palavra poderosa, uma palavra profunda, uma palavra viva, que tem poder de renovar as nossas vidas, renovar os nossos corações. É uma palavra que vem do próprio Senhor. É uma mensagem que toca no coração da nossa fé e nos coloca diante de uma escolha radical. Viver uma vida com fervor para Cristo ou viver uma vida morna, espiritualmente falando. Jesus, o justo juiz, ele está falando à igreja de Laodiceia. Jesus está falando acerca de um povo morno, um povo indiferente, um povo que vive uma fé superficial e que perdeu o ardor do primeiro amor. E ao mesmo tempo, Jesus exorta a uma mudança radical. A leitura que temos diante de nós é uma mensagem direta. Jesus falou uma mensagem direta aos corações dos crentes. É um aviso que Jesus está nos avisando para a gente abandonar a vida morna, para abandonar uma vida que não tem vigor e para abandonar uma vida que não tem paixão para Jesus. Agora, antes de entrarmos ou falarmos acerca do objetivo da leitura, é também importante compreender o contexto histórico da cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade de grande prosperidade. Era uma cidade localizada numa região que havia mistura de culturas, misturas de filosofias. Isso nos mostra
a diversidade e os conflitos de uma sociedade que, apesar de ser rica, enfrentava dificuldades espirituais e morais. No entanto, o âmbito espiritual da cidade de Laodiceia estava declinando, estava enfraquecida. A igreja de Laodiceia era composta de pessoas que, devido à riqueza e o conforto material, tornaram-se espiritualmente morna. Jesus, neste texto, ele está alertando a igreja de Laodiceia. E, por extensão, Jesus está avisando a nossa geração que vivemos hoje, avisando as igrejas de hoje, avisando a nossa vida como crentes. Volta ao primeiro amor. Agora, igreja, eu quero que os irmãos me ouçam. Eu não estou a dizer que a nossa igreja é morna. Pelo contrário, eu creio com o meu coração todo que nós temos uma igreja viva. Uma igreja que serve ao Senhor. Uma igreja que tem temor da obediência de Deus. Portanto, assim como está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Igreja, o objetivo nesta manhã será examinar o que significa ser morno espiritualmente. Porque viver uma vida morna é um assunto muito sério aos olhos de Deus. E, finalmente, como podemos responder a este chamado de renovação espiritual que Jesus nos faz? Então, vamos ver o perigo da condição morna. A leitura que a gente leram esta manhã fala acerca de 3 condições. A condição fria, a condição quente e a condição morna. A condição morna é a mais perigosa, porque faz uma decepção de que o crente está bem com Deus, quanto, na verdade, a vida dele está declinando espiritualmente. Na verdade, a vida dele está enfraquecida. Muitos dentro das igrejas de hoje, infelizmente, estão nesta mesma condição. Uma condição morna. Eles frequentam os cultos, professam a fé cristã, mas as suas vidas estão longe de mostrar a santidade de Deus. As suas vidas estão longe de ser transformadas pelo Cristo Jesus.
Há uma aparência de bondade, generosidade, mas no íntimo estão longe de mostrar a santidade de Deus, afastados da verdadeira transformação que Jesus faz a nós. E quero que os irmãos compreendam uma coisa: a indiferença espiritual é uma porta aberta para a destruição. A indiferença espiritual é uma oportunidade para Satanás entrar na vida do crente, trazer confusão, trazer decepção. Deus não chama que a vida de um crente tenha uma fé morna. Deus não chama-nos por uma vida morna. Pelo contrário, Deus chama que o crente tenha uma fé viva, uma fé cheia de fervor e uma paixão por Ele. A verdadeira fé em Cristo não é apenas uma crença superficial ou, como muitos pensam, uma rotina religiosa. Vamos ao domingo para a igreja, a gente canta hinos, louvamos a Deus, a gente ouve a palavra de Deus e vão para casa. Muitos pensam que é uma rotina religiosa, mas a verdadeira fé é uma chama ardente que transforma os nossos corações, que transforma as nossas ações. Quando entregamos tudo a Deus, o nosso ser é mudado. Ele muda, Ele transforma a nossa vida. 360 graus. Ele reforma o nosso ser. A nossa fé torna-se viva. A nossa fé torna-se vibrante. E a nossa fé torna-se cheia de propósito. Deus chama a nós para vivermos uma vida com vigor e uma vida com zelo, para buscá-lo com o nosso coração, para ser testemunhas do Evangelho, testemunhas do seu amor e da sua graça, para viver uma vida em obediência debaixo do temor de Deus. Muitas das nossas igrejas, não estou falando da nossa, mas a igreja geral, não tem o temor de Deus. São igrejas mornas. O que é que acontecer ao primeiro amor? A verdadeira vida cristã não é existência morna, mas sim uma jornada de fervor, uma jornada de vigor, constantemente, onde a paixão de Cristo reflete nas nossas vidas, reflete nas nossas ações. O que significa ser morno? Ser morno é ser alguém que conhece o Evangelho, mas vive como não se tivesse sido transformado pelo Cristo. Ser morno é viver no meio termo, fazendo o mínimo necessário, mas sem um amor profundo
e inabalável por Jesus. Esse tipo de crente, ele faz o mínimo, mas tem que também ter cuidado, porque a sua fé enfraquece, declina. E é nessas horas que o inimigo faz o que pode para entrar na vida desse crente. Este estado de mediocridade é uma reação de uma fé que está fraca. Igreja, todos nós temos olhos na nossa cara. Nós todos vemos a vida de um crente que é fraca. A gente vê a testemunha dele, a vivência dele. Deus não aceita um crente que é morno. É o mais perigoso de tudo, a vida morna. É viver num estado que muitos se enganam a si mesmos, achando que estão bem com Deus, quando na realidade estão se afastando mais e mais de Jesus. Jesus está alertando às igrejas: acorda, eu em brevemente voltarei. Que dia glorioso vai ser este? Nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Quando a trombeta soará, e a um abrir e fechar de olhos, seremos transformados para estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Será um momento sublime que as nossas almas, libertas de todo o cansaço, libertas de toda a dor, libertas de toda a angústia, estaremos diante do Rei dos Reis. Estaremos diante daquele que nos salvou e nos amou. Lá não haverá mais sofrimento, nem lágrimas, nem angústia, pois Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Com corações cheios de gratidão e reverência, louvaremos e glorificamos para sempre o Rei dos Reis, em um só cântico de louvor. Irmãos, a promessa da sua vida nos dá esperança. Eu vou dizer mais uma vez, porque alguns não compreenderem. A promessa da sua vinda nos dá esperança, nos dá força, nos dá segurança, sabendo que ao final viveremos para todo o sempre, em sua perfeita paz e sua perfeita amor. Que momento indescritível será esse, quando finalmente veremos a face de Jesus e desfrutaremos a sua presença para toda a eternidade. Irmãos, é para toda a eternidade. Jesus vem buscar uma igreja viva,
Jesus vem buscar uma igreja com fervor. Jesus vem buscar uma igreja com zelo, não uma igreja morna. Agora, voltando à palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 3, verso 16. Nesse versículo, Jesus fala acerca do desprezo de Cristo por uma vida morna. Veja o que diz a Escritura. Apocalipse 3, verso 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. São palavras ruins. São palavras que não são para as igrejas frias ou para as igrejas incrédulas, mas para as igrejas que, por estar espiritualmente morna, tornaram-se repulsivas ao Senhor. Jesus está dizendo que não tolerará mediocridade espiritual. Quando o Senhor diz que está prestes a vomitar da sua boca, Ele está falando de uma rejeição eterna. Uma rejeição que não terá uma segunda oportunidade. É uma coisa muito séria aos olhos de Deus. Nós, como crentes, temos que ser alertados. Temos que também compreender que o Cristo que ama, o Cristo que purifica o nosso ser, também é o Cristo que julga com justiça. A razão pelo qual o Senhor rejeita uma vida morna é clara: a indiferença espiritual. É um obstáculo entre a vida morna e entre Deus. A indiferença espiritual significa a não se importar com as coisas de Deus ou com a vida espiritual. Em outras palavras, não levam a vida espiritual a sério. É quando uma pessoa não sente interesse para orar, não sente interesse para ler a Bíblia. E também não sente o interesse para viver uma vida transformada por Jesus. Ela pode estar nas igrejas, mas não tem a verdadeira transformação de Jesus Cristo. Uma vida morna não sente o peso do pecado. Uma vida morna não sente o peso do pecado. Uma vida morna não se arrepende. Uma vida morna não sente a urgência de ser transformada. E pior, acredita que está bem com Deus. Isto é a vida morna. A palavra nos fala em Mateus capítulo 7, verso 23.
quando chegarmos diante de Deus, aqueles que tiveram vivido esta vida de aparências, sem uma verdadeira transformação, ouvirão palavras horríveis. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Jesus está alertando a igreja de Laodiceia e às igrejas de hoje que não aceitam crente que é morno. Jesus está avisando que não permite uma vida dividida entre o amor por Ele e os prazeres do mundo. Jesus não aceita esse tipo de vida. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 4, Jesus avisa a igreja de Éfeso: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus, apesar da sua dureza, Ele também oferece graça. Jesus também chama ao arrependimento. Jesus também chama à restauração. Igreja, Jesus não nos deixa sem esperança. Glória a Deus. Jesus não apenas aponta o erro, mas também nos oferece uma solução. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, Jesus diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O Senhor está chamando as igrejas de hoje à fidelidade. Jesus está chamando as igrejas de hoje ao avivamento espiritual. Busque a presença de Deus enquanto há tempo. Seja sensível ao Espírito Santo enquanto há tempo. Viva uma vida de obediência enquanto há tempo. Se o amor por Cristo esfriou, se o fogo do Espírito Santo foi apagado, hoje é o dia de renovar a nossa vida, renovar a nossa chama para Jesus, renovar a nossa paixão pelo primeiro amor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo em tempos difíceis. Tempos que indicam que o Rei está voltando. Mas a palavra de Deus nos promete que, apesar das dificuldades, apesar das tribulações que nós passamos nessa vida, podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Deus promete que nunca nos abandona. Deus promete a renovar as nossas forças, fazendo voarmos como águias, além das limitações da nossa carne. Mesmo em horas escuras da nossa vida. Jesus é a nossa força. Jesus
é a nossa esperança. Jesus é o nosso alicerce firme. Embora que sejamos fracos na nossa própria carne, Romanos 8:37 nos lembra que somos mais do que vencedores em Cristo, que já venceu o mundo. Glória a Deus! Nós servimos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que dá-nos paz, amor. Ele renova as nossas forças. Mesmo em tempos difíceis, Deus está conosco. Por isso, mais do que nunca, precisamos manter firmes na nossa caminhada com Jesus, com uma paixão ardente, com um zelo incansável e com um fervor verdadeiro pelo Jesus que é vivo na nossa vida. Irmãos, que Deus vos abençoe abundantemente com a sua graça. Amém, igreja?